Olá, meus irmãos do Centro Espírita Caminho da Verdade, irmãos de outros centros e irmãos de outras até denominações. Nós saudamos a todos e convidamos a todos para ouvirem o Evangelho e vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus agora. Para começar, eu queria ler uma história que vai ilustrar bem o que nós vamos falar hoje. O nome da história é A Pescaria. Ele tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais, próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o garoto, habilmente e com cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior peixe que já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporada. O garoto olhou para o peixe tão bonito, as guelras movendo para frente e para trás. Em seguida, o pai olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro", insistiu o pai. "Não tão grande quanto este", choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente a olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza em sua voz que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Naquele momento, o menino teve certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha em meio ao lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprende-se a devolver o peixe à água. Então, hoje, nós vamos falar sobre perfeição moral. E, como sempre, a gente gosta de dar não é contextualizada, mas é explicar, por exemplo, alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de perfeição. O que é perfeição? Eu fui procurar no dicionário e está escrito assim: perfeição é a condição ou estado que não apresenta falhas, incorreções ou defeitos. O grau de excelência, bondade ou beleza a que pode chegar algo ou alguém. Maturidade, ou seja, nós podemos entender perfeição como algo que está acabado, que está pronto, que não pode mais melhorar, que já chegou a um grau de excelência e não tem mais para onde melhorar. Nós estudamos aqui no Evangelho Online todas as leis morais. Nós estudamos a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de destruição e a lei de conservação. E eu coloquei no mesmo
jeito que eu aprendi com a irmã Cecília. Ela falou no evangelho dela, ela disse que se a gente colocar todas as leis fazendo um acrônimo, vai dar a palavra pilastra e depois descer. Por que pilastra? Porque Cristo é a nossa firmeza, é uma pilastra, é uma coluna, né? E depois de Cristo nós tivemos essa coluna, essa fortaleza. Eu coloquei do jeito que ela fez. Quem quiser assistir a palestra da irmã Cecília, eu vou deixar o card aqui na tela. E o que a gente entende? Que quem conhecer, quem entender e obedecer a todas essas leis, essa lei moral, deve chegar agora à perfeição moral. Por isso que no Livro dos Espíritos, ele tem essa parte que fala sobre as leis morais e acaba com a perfeição moral, com esse capítulo. E são vários os aspectos que a gente pode discorrer sobre a perfeição moral. No Espiritismo, para quem não conhece, nós temos 2 livros que são os mais estudados, na minha concepção, são os mais estudados, são o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E os 2 livros falam sobre perfeição moral. E eu vou falar sobre um item que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala sede perfeitos. Nesse capítulo, sede perfeitos, existe um item, existe um aspecto que eles falam que de tão importante se chama a lei da vida. E qual aspecto, qual item é esse, a lei da vida? Essa lei da vida é o dever, isso mesmo, o dever. Nesse capítulo está escrito que o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. E está escrito também, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Se a gente for pensar nesse momento da vida que a gente as pessoas querem muita visibilidade, elas querem fazer tudo para chamar a atenção, para serem vistas, né? Mas aqui o Evangelho nos fala que o dever é quando nós fazemos algo sem esperar uma recompensa, porque não temos testemunhas. E se nós erramos e não vai ter ninguém que vá ver que nós erramos. Então, por que eu não vou fazer errado, né? Se não tem ninguém olhando. Nós estamos agora tão vistos que a gente só pensa assim: qual vai ser a consequência disso que eu vou fazer? Como diz o pessoal, vai dar bom, vai dar ruim? Se não tiver consequência alguma, será que nós continuaríamos a fazer o bem sem esperar recompensa? E se também não esperássemos um castigo, uma punição, será que as pessoas fariam o bem? É como eu li nessa história, o menino que foi pescar com o pai, né? Fora da estação de pesca, ele não entendia naquele momento por que o pai não queria ficar com o peixe. Pois não tinha ninguém olhando, eram só eles, não haveria punição. E ele teria aquela recompensa maravilhosa. E outra coisa, se eles voltassem o peixe à água, eles também não teriam nenhum prêmio, não haveria nenhuma consolação, não haveria nenhum, nossa, você fez bem. Por quê? Porque o dever é isso, nós fazemos o que nós precisamos dever, tá? Mas quem faz o seu dever, sabe que ele não vai ter recompensa, ele não vai sofrer, se ele não fizer, ele não vai ter punição. E por que ele faz? Por que ele faz se não vai ter uma punição? Sabe que até os policiais falam, né, que quando há alguma pessoa é pega depois que ela faz alguma coisa errada, agressão às mulheres ou agressão às crianças, aquele cidadão, vamos dizer assim, aquele cidadão normal que está fazendo alguma coisa errada, quando ele é pego, ele sempre fala que ele se arrependeu.
Mas antes de ser pego, ele não tinha se arrependido. Será que se ele não fosse pego, será que ele se arrependeria realmente do que ele fez? Será que ele só não se arrependeu, disse que se arrependeu para não sofrer as penas da lei? Nessa história que eu li, o menino só não levou o peixe embora, que estava fora da época de pesca, ele só não levou embora porque o pai não deixou. Naquele momento, o pai serviu de consciência dele. E nós precisamos, quando nós somos crianças, quando nós estamos crescendo, desenvolvendo os nossos valores, nós precisamos dos nossos pais, precisamos das mães, precisamos dos tios, precisamos de todo aquele contexto familiar que os mais velhos, vão nos ensinando, os nossos irmãos mais velhos vão nos ensinando. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós não precisamos mais. O nosso senso moral vai se desenvolvendo e a gente não tem essa necessidade de que alguém fale, porque nós vamos desenvolvendo isso e vamos fazendo isso já porque nós já temos aquele senso do dever em nossa consciência, já está desenvolvido na nossa consciência, nós fazemos isso por nós mesmos. E consciência é um desses outros termos que se perguntam para a gente, se a gente pensa na consciência, a gente sabe, mas se perguntam para a gente o que significa, a gente não tem condições de responder, É difícil dar uma definição. Por isso eu também fui ao dicionário para perguntar, ao dicionário, o que é consciência? E a resposta é: consciência é o conhecimento do bem e do mal. É faculdade ou capacidade da razão de julgar os próprios atos, ou o que é certo ou errado do ponto de vista moral. Também são sinônimos de consciência, probidade, honradez. Veja que coisa linda. Consciência, primeiro, é conhecer, ter o conhecimento. Conhecimento do quê? Do bem e do mal. E se nós temos essa consciência dentro de nós, é por isso que nós não precisamos que ninguém fale para nós que está errado. É por isso que nós fazemos uma coisa certa quando não tem uma câmera olhando para nós, quando não tem uma testemunha vendo se nós estamos fazendo certo ou errado, quando nós sabemos que aquele nosso ato certo nós não vamos ter recompensa daquilo e que se a gente fizer errado, também nós não vamos sofrer punição. Nós já fazemos porque nós temos aquilo dentro da nossa consciência. E o que é muito lindo é que os Espíritos vêm nos dizer que que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E aí nós perguntamos, mas por que então umas pessoas já têm essa consciência desenvolvida, se todos deveriam ter essa consciência já desenvolvida, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, por que nós não temos isso, A gente vê que é um processo. Quando a gente vê um processo, quando a gente pensa que Cristo, quando esteve nessa terra, um dos mandamentos que ele nos deixou foi sede perfeitos. Ele falou, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, ele não se achava ainda uma criatura perfeita. E se Cristo não era uma criatura perfeita, quando que nós vamos chegar? Mas não é isso que nós temos que nos preocupar assim. Quando nós vamos chegar a esse grau de perfeição, essa perfeição completa? Nós temos que nos preocupar com o passo a passo, com o nosso caminho. Quando que nós vamos chegar? E os Espíritos, o Espiritismo vem nos falar que esse é um processo. A cada reencarnação nós vamos melhorando. A cada reencarnação nós vamos aprendendo. Os nossos pais vão passando para nós vamos passar das próximas gerações, e essa perfeição moral vai chegar quando? Vai chegar naturalmente, conforme nós, seres imperfeitos, vamos desencarnando, vão vindo espíritos mais perfeitos, nós reencarnamos novamente, redesencarnamos novamente, porque se nós reencarnamos, é que nós já desencarnamos, vamos desencarnar novamente e vamos aprendendo. Sim, que uma geração vai passando os valores para outros. A primeira
lição desse capítulo Leis Morais da Vida, que é a introdução, né? Eles falam que nós vamos aprendendo gradativamente, isso vai chegar, né? E conforme nós vamos tendo essa consciência, nós vamos melhorando passo a passo. Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar também o autoconhecimento. Mas por que é importante o autoconhecimento? Eu não tenho que estudar as leis de Deus? Sim, temos que estudar as leis de Deus, cada um em sua religião, o que acha certo, né? O Espiritismo fala que a melhor religião é aquela que mais faz homens de bem, pessoas de bem. Então nós temos que estudar a nossa religião, mas nós temos que buscar o nosso autoconhecimento também. O espírito que se intitula Santo Agostinho, por que se intitula, né? Porque santo é vamos dizer assim, é um título daqui, quando a gente morre nós somos todos iguais. Ele falou que quando ele esteve na Terra, foi isso que ele fez, ele procurou o autoconhecimento. Como ele fazia isso? Como era a busca dele? Ele falava que toda noite antes de dormir, ele interrogava a consciência dele. Olha que coisa mais bonita. Ele interrogava a si mesmo e perguntava a si mesmo se ele tinha ofendido alguém, se ele tinha feito mal a alguém, se ele tinha feito todo o bem que ele podia, se ele tinha evitado todo o bem que ele podia evitar fazer. É uma maneira que ele encontrou de procurar o autoconhecimento. Ele perguntando a si mesmo o que ele fez de errado, o que ele podia melhorar a cada noite. Ele perguntava isso, o que a cada dia ele podia fazer de melhor para no dia seguinte ele ser uma pessoa melhor. E nós vamos fazer o quê? Podemos fazer também como esse Espírito, Santo Agostinho, falou para nós, mas cada um deve procurar a sua própria forma. Existe a meditação, mas que meditação eu estou falando? Aquela meditação de sentar e tentar ficar no momento, que é o mindfulness, né? Que é a atenção plena, ou a meditação de esvaziar a mente. Bem, não importa, cada um deve procurar a sua própria maneira. Essa meditação, que se chama atenção plena, meus irmãos, é muito importante mesmo para nós termos mais paz, mais tranquilidade, mais calma. Dizem até que o mindfulness desenvolve a compaixão, mas não é exatamente disso que eu estou falando. Estou falando da meditação de nós sentarmos, nos acalmarmos e fazermos como o Agostinho, né? O Santo Agostinho fazia, esse espírito que se intitula Santo Agostinho fazia. Vamos nos interrogar, ver o que nós fizemos durante o dia, o que nós podíamos ter feito de melhor, principalmente quando a gente tiver dúvidas, perguntar. Eu falo muito isso, que quando a gente todo dia procura isso, se for 5 minutos, você sentar, parar, se acalmar e deixar Deus falar com você. Porque às vezes até quando nós estamos perguntando, nós estamos falando, nós estamos exigindo respostas, a gente precisa também parar um pouquinho e ouvir, senão não é diálogo, né? Diálogo que só uma parte fala, a outra não fala, isso não é diálogo, é um monólogo. E nós temos que esperar Deus falar no nosso coração também. Nós precisamos desse momento de silêncio, nós precisamos desse momento de quietude. Nós estamos sofrendo na nossa sociedade de excesso de barulho, excesso de conversas, né? Excesso de distrações, excesso de redes sociais, de tudo. A gente conversa bastante, mas será que nós estamos conseguindo nos comunicar uns com os outros? Será que nós estamos conseguindo ouvir as pessoas? Será que nós estamos conseguindo nos ouvir? Ou as pessoas continuam tão solitárias quanto antes? Né? Será que as pessoas continuam tão solitárias quanto no tempo que não existia tantas possibilidades de comunicação? Será que todos esses meios de comunicação estão servindo realmente para que nós consigamos estreitar os laços uns com os outros e até nós nos reconectarmos conosco mesmo? Quando nós estivermos falando, uma coisa muito importante é nós falarmos conosco de uma maneira amorosa.
Quando você estiver se julgando os seus atos, não é para estar assim, se acusando, eu não presto mesmo, eu sou ruim mesmo, não é isso. Não é o martírio, aquele martírio próprio de falar, eu não sou uma pessoa boa, eu não presto, não. É para você falar com você também com amor, com compaixão. E falar, se hoje eu não fiz bem, amanhã eu vou procurar melhorar. Porque o Espiritismo é isso, é progresso, é progressão. Se Cristo, quando esteve aqui, e Cristo foi o ser mais perfeito, é o nosso modelo e guia. Se Cristo falou que Ele não era perfeito, se Ele falou para nós seguirmos a Deus porque Ele não era perfeito, quem somos nós para querermos ser perfeitos nesta encarnação, né? Ele também uma vez falou para um rapaz, ele falou, por que você me chama de bom? Eu não sou bom, bom só existe um. Então ele não se achava nem uma pessoa boa, imagine nós. Então vamos ter essa paciência conosco mesmo. A cada vez que você ouvir o Evangelho, nós já estamos melhor, você já estará melhor. A cada vez que você fizer uma coisa que você acha que você está fazendo bem, você já subiu. A cada vez que você se julgar e falar, olha, eu não devia ter feito isso, se eu não fizesse isso, ninguém ia me punir, mas eu sei no fundo do meu coração que eu estava errado, toda vez que a gente conseguir ter essa palavra de sinceridade, nós já estamos melhor. É claro que está escrito também que Cristo também falou, quando nós fizermos tudo que é o nosso dever fazer, vocês só estão fazendo o seu dever, você ainda não se excedeu, mas é necessário. É necessário nós chegarmos nesse patamar de fazermos o bem, de cumprirmos o nosso dever, porque a nossa consciência diz, nós fazemos o bem pelo bem mesmo, sem esperar recompensa, a partir daí nós subiremos. Então vamos ter paciência conosco mesmo, porque fazer o bem sem procurar, sem esperar recompensa, não fazer o mal, sabendo que nós não teremos uma punição se nós fizéssemos esse mal, já é um passo para a nossa perfeição. É isso que nós vamos, a cada dia, a cada evangelho, a cada coisa boa, subindo um pouquinho mais. Por isso que eu agradeço a todos vocês que me ouviram, porque só de estudar essa perfeição moral a gente já cresce um pouquinho. Convido a todos que puderem estudar, tanto o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quanto a perfeição moral no Livro dos Espíritos, porque vale a pena. A gente vê que o caminho é longo, mas é muito gostoso. A recompensa que nós vamos ter, que é saber que nós estamos no caminho certo. Essa é a recompensa melhor que nós temos. Saber que Deus está olhando para a gente e aprovando os nossos atos. Eu agradeço muito essa oportunidade, convido a todos para ouvirem o Evangelho no Centro Espírita, lá fisicamente quem puder, ou na sua igreja fisicamente quem puder, e para estar aqui no próximo domingo, ouvindo mais o Evangelho também online. O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. E que assim seja, graças a Deus.